Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente a leitura do Evangelho. Que maravilha! Hoje a leitura é o capítulo 26, itens 5 e 6. Mas antes de mais nada, meus queridos amigos, peço a compreensão de todos que nós estamos com uma campanha muito importante. Quem puder colaborar, agradecemos do fundo do coração. Quem não pudesse compartilhar esse vídeo já nos ajuda. Pessoal, estamos precisando de cestas básicas. Bom, se não puder a cesta inteira, pode ser um item, qualquer item que está aparecendo no vídeo aí da cesta, ou então compartilhar esse vídeo, porque deve ter algum coração que vai assistir esse vídeo que possa doar. Bom, artigos para o bazar, roupas, calçados, assistência, gestantes e necessitados estão precisando de fraldas. Do PLGG. Bom, local, horário para doações. De segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Sexta, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita Edgar Armon, que fica na Rua Bolívia, 717, Parque das Nações Santo André. Juntos fazemos a diferença. E gratidão, amiga Beth, é com você. Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estar aqui. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre amado Jesus de Nazaré, aos nossos mentores amigos, aos mentores do SEAC, pedindo a eles que nos amparem, estejam aqui, nos inspirando, para que possamos entender e passar adiante os ensinamentos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser conosco, amigos queridos. Bom, então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o capítulo 26 tem por título Dar de graça o que de graça receber. E os itens 5 e 6 têm por título Vendilhões expulsos do templo. Vendilhões, né, são os vendedores. E essa passagem dos vendilhões está tanto no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 15 e 16, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 12 e 13. Então, vamos ver o que está escrito lá no Evangelho. Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam excogitando de que modo o haviam de prender, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Então, né, o que aconteceu? Jesus entrou no templo lá de Jerusalém, aquele comércio, né, assim, exorbitante, e ele, né, joga o dinheiro dos cambistas no chão, derruba mesas, e daí Jesus fala, né, não está escrito que aqui é uma casa de oração e vocês fizeram dessa casa um covil de ladrões, né? E aí o templo, daqui a pouco a gente vai descrever o templo magnífico. E daí os príncipes dos sacerdotes, os escribas,
eles ficavam pensando, como é que a gente vai prender Jesus? Porque eles tinham medo da reação do povo, porque o povo admirava Jesus. Então, quando, né, Jesus fala assim, porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. E essa passagem está lá no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 11. A gente lê lá no Antigo Testamento da Bíblia. Esta casa que é aí, essa casa, né, essa figura, que é chamada do meu nome, porventura se tornou aos vossos olhos um covil de salteadores, ou seja, de ladrões? Jeremias foi um dos profetas lá, né, da antiguidade. Ele era camponês. Ele viveu no final do século VII e começo do século VI antes de Cristo, né? Então, mais de 6 séculos antes de Cristo. E aí nós vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta a respeito dessa passagem do Evangelho. Que Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenou o tráfico de coisas santas, sob qualquer forma que seja. E Allan Kardec ainda escreve: Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então, vendilhões do templo eram aqueles homens que usavam o espaço do templo para fazer comércio e enriquecer. Eles abusavam dos fiéis, extorquiam, né? Assim, cobravam preços abusivos e, e esses comerciantes tornavam esse local um mercado barulhento, profanando um lugar de oração. Tem um site da CNBB. CNBB é a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, que é uma instituição permanente que reúne os bispos católicos do Brasil. E aqui é a CNBB Regional Nordeste 4 que traz esse artigo, dizendo que, ao tempo de Jesus, a Palestina estava nas mãos de poucas pessoas que pertenciam à elite religiosa. Então, essa elite religiosa era o sumo sacerdote e os anciãos, né? Os sacerdotes maiores. E o sumo sacerdote também era o presidente do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, que inclusive condenou Jesus à morte. E aqui nós vamos ver o que diz Edgar Armon. Aí, se o Rodrigo, você puder ampliar aqui tirar essa figura, eu vou. Isso, obrigada. Ó, Edgar Armon traz aqui um esquema, né, do Templo de Jerusalém. Olha, era imenso, imenso, imenso. Eram vários retângulos concêntricos, um dentro do outro, né? E aqui, ó, deixa eu ver, o esquema aqui do Templo de Jerusalém. Então, vamos ver o que escreve Edgar Armon nesse livro, O Redentor, sobre o templo. Quem, né, se interessar, o capítulo é muito cheio de detalhes. Quando ele fala do templo de Jerusalém, ele traz metragens, ele traz os costumes da época. Aqui, como o tempo é curto, eu trouxe umas pinceladas. Então, escreve Edgar Armon. O Sinédrio, né, que é o Supremo Tribunal judeu, escorchava, quer dizer, roubava, né? Escorchava o povo com tributos de toda sorte, que eram pagos religiosamente, além daqueles que eram devidos aos romanos invasores e aos reis locais, porque naquela época a Palestina estava dividida em 3 regiões. E cada uma dessa região tinha o seu rei, se bem que o imperador de Roma não reconheceu que eles fossem reis, eles eram governantes, mas eles mesmos
se intitulavam reis. Então, era o Arquelau, o Herodes Antipas e o Herodes Filipe. Então, o povo tinha que também pagar tributos para o Templo de Jerusalém, para Roma e para o rei, né, da região onde eles moravam. E Jerusalém era a capital da Palestina, o centro da vida religiosa, a sede do governo nacional. Então, tinha muitos montes e vales, tinha, não tem, né? E num desses montes é que ficava o grande templo, orgulho e glória da nação. Esse templo foi construído no ano 1003 a.C., 1000 anos antes, né, da vinda de Cristo, e várias vezes esse templo foi destruído e reconstruído. Era enorme, era ornamentado assim com um luxo extraordinário, até portas de ouro. Então tinham dois retângulos concêntricos separados por enormes pátios, e o povo transitava, né, por essas galerias laterais. Tinha mais externamente o pátio dos gentios, né, em volta de todo o corpo central do templo. Comportava esse pátio dos gentios 140 mil pessoas. Olha como era enorme. E nenhum estrangeiro podia atravessar esse pátio, né, ir para o interior do templo, sob pena de morte. Mas internamente tinha o pátio dos israelitas, que comportava 50 mil pessoas. Era lá que se faziam as cerimônias, os rituais, no pátio dos israelitas, né? E mais ao centro tinha a parte sagrada, onde ficava o alojamento dos sacerdotes, e depois vinha o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos levitas, que era onde ficava o altar dos sacrifícios, e atrás do pátio dos levitas ficava o santuário, dividido em 3 partes. Numa dessas partes, né, chamada Santo Santório, que ficava completamente escura, é que ficava a Arca da Aliança. E só o sumo sacerdote podia entrar nessa parte do templo, né, que era o Santo Santório, e ele só podia entrar uma vez por ano. O sumo sacerdote era o senhor do templo, né? Ele tinha plenos poderes sobre os seus súditos. E todos os pátios, explica Edgar Armand, do templo, né, sempre regurgitavam de gente, né? Para lá, as pessoas, né, andando para lá, para cá, se trombando, né? E no meio dessa turba circulavam os sacerdotes menores, vestidos de branco, e também os levitas e os outros auxiliares que ficavam atentos, né, à rigorosa disciplina, para que ninguém fizesse nada errado, porque a, a religião judaica tinha centenas de regras, né? E tinha uma guarda também que ficava se revezando, tinha os trombeteiros, né, que tocavam a trombeta, tinha o supervisor dos serviços internos, os acendedores das lâmpadas, né, lâmpadas a óleo, né, não existia eletricidade naquela época, os fiscais, né, ficavam fiscalizando os sacrifícios dos animais. Então, era um verdadeiro exército de servidores que vivia no templo e vivia do templo. E os sacerdotes comerciavam muitas coisas. Os animais, então, bois, carneiros, pombos, e também comerciavam perfumes e óleos para as cerimônias de purificação. Então, por exemplo, depois do parto, né, tinha a cerimônia de purificação, e também esses sacerdotes cobravam os dízimos, e os camponeses, eles tinham que entregar a parte da sua primeira colheita e a primeira cabeça do gado, né? O primeiro gado que nascesse, né, era do templo. E os sacerdotes negociavam também a carne desses animais sacrificados, eles vendiam, né, para comer, e também o sangue desses animais sacrificados. Esse sangue era usado como adubo.
Esse sangue corria para os fundos do templo em canalizações apropriadas. E todo o lucro desse imenso comércio ia para a classe sacerdotal elevada, né? Os sacerdotes menores, todos esses auxiliares, eles ganham uma propina aqui e ali, mas, né, o montante do dinheiro ia lá para o sumo sacerdote e para os sacerdotes maiores, para os anciãos. E os camponeses que não pagavam os tributos, porque muitas vezes eles não tinham nem condições, né, para pagar, os produtos deles eram considerados impuros, e aí eles não conseguiam vender. Então era terrível, né, viver nessa época, nesse lugar, né? E todo ano os judeus celebravam a Páscoa, que é a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né? Para o cristianismo, a Páscoa é a ressurreição de Jesus, né, após a sua morte na cruz. Para os judeus, a Páscoa é a comemoração daquele momento em que eles se libertaram, né, do Egito. E 3 semanas antes da Páscoa, os arredores do templo se tornavam um grande mercado. E Edgar Armond também escreve: o templo regurgitava de mesas, guichês, repartições na forma de tabiques e balcões, destinados a essas transações e recebimento de donativos, bem como de gente que entrava e saía, rebanhos de animais que chegavam para serem vendidos, ao mesmo tempo em que outros, né, animais eram transportados para junto do altar dos sacrifícios, no pátio dos levitas. E repartições próprias eram recebidas as dádivas espontâneas, né, aquela que não era obrigatoriedade. Então, eram dádivas em dinheiro, e esse dinheiro era usado para ajudar os órfãos, para conseguir alvarás para os sacrifícios, até isso tinha. Como também havia células, né, denominadas de caridade silenciosa e cega, e que não possuíam funcionários atendentes, né? Tipo um cubículo, né? A pessoa depositava lá os donativos, jogava o donativo para dentro do balcão, por serem considerados da classe daqueles que o templo recusava. Por que o templo recusava esses donativos? Porque eram pequenos, era um pouquinho de dinheiro. Como diz Edgar Armond, eram donativos impróprios ou insuficientes, que nem o óbolo da viúva, né? Ela deu só uma moedinha. Então, era jogado lá como caridade silenciosa e cega, ninguém ficava controlando, porque era assim, realmente uma quantia muito pequena. E segue dizendo Edgar Armond, para a gente ter uma ideia de como era o templo de Jerusalém, né? Aquela imensidão, né, de construção, de gente para lá para cá. Escreve Edgar Armond: reinava em todo o templo verdadeiro tumulto e um estridor contínuo, né? Aquela barulheira, misturado de vozes humanas, lamentações, mugidos de animais, campainhas, disputas intermináveis de negociações e interpretações religiosas, coro e recitações de salmos, exposições de matéria religiosa pelos rabis mais populares no pátio dos gentios, então eles estavam fazendo tipo uma palestra, né? E outros rumores, enquanto os sacerdotes, hábeis e ligeiros, com seus aventais de couro, empastados de sangue, empunhando cutelos e macetes, né? Macete é um tipo um martelão para dar na cabeça do animal, para matá-lo, né? Cutelo é uma facona, né? Então, empunhando cutelos e macetes, abatiam uns após outros os animais que vinham sendo trazidos para os holocaustos. Nossa, que cena, né? Que devia ser. E escreve Edgar Armond:
ambição, cobiça, prepotência, mistificação religiosa, tudo estava ali representado em larga escala, oferecendo do clero judeu uma impressionante, porém desoladora impressão. Então, né, tudo, né, era muito grande, muito barulho, né, muita cobrança, muitas regras, tudo era muito. E aí o Edgar Armand fala, então a gente tinha, o que se via do clero judeu, né, dos sacerdotes, era assim uma impressão muito negativa. E o sumo sacerdote enriquecia com o aluguel dos espaços do templo e dos arredores, né, fora do templo, para as barracas dos vendedores e dos cambistas, porque os cambistas faziam troca de moedas. Vinham peregrinos de locais distantes, cada um vinha com a sua moeda, mas só a moeda do templo, que chamava tíria, é que era aceita para a compra dos animais, dos bois, ovelhas, pombos, que seriam sacrificados. Quem vendia os animais eram os sacerdotes, e eles só recebiam o dinheiro do templo. Então, as pessoas tinham que trocar as moedas com os cambistas. Então, eles eram muito espoliados, o povo era muito, né, roubado. E a lei proibia o ingresso no templo de moedas pagãs, né? Só podia ser a moeda própria do templo. E os gananciosos cambistas, eles burlavam a lei. Eles faziam a troca de moedas, o câmbio, e eles iam enriquecendo também. Então, é, era assim, uma vez por ano, né? Porque todo judeu deveria ir a essa festa, a Páscoa, e pagar os impostos para o templo. As pessoas vinham de longe até esse templo de Jerusalém para fazer o sacrifício dos animais. E aí, como eles vinham de longe, em vez de trazer o animal no colo, né, não existia carro, não existia trem, né? Então era mais fácil comprar no templo, com aquele preço imenso, né? Então a venda de animais no templo era muito comum. E além disso tudo, né, de tudo, todo esse abuso de poder, essa corrupção, também a gente lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 40, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 47, que Jesus acusou as autoridades do templo de quê? De ladrões. Chamou as autoridades do templo de ladrões, porque eles, além de tudo isso que a gente viu, né, na festa da Páscoa e nas festas de purificação que aconteciam ao longo do ano inteiro, né, e também sacrificavam animais, eles ainda exploravam as viúvas pobres, cobrando dela as orações. E aí, Jesus, diante de todo esse cenário, né, tão assim, controlado, vigiado, Jesus corajosamente expulsou os vendilhões do templo 2 vezes. Ele fez um chicote com cordas e ele foi derrubando o dinheiro dos cambistas, foi revirando as mesas e dizendo aos que vendiam as pombas para saírem daquele local. Jesus, ele assumiu uma atitude enérgica, firme, mas não violenta. Edgar Armand explica. Jesus não perdeu o controle de si mesmo. Por isso, ele ganhou ainda mais o respeito do povo. A gente vê escrito lá no Evangelho de Marcos 11:16. Jesus proibiu as pessoas de realizarem qualquer tipo de comércio no templo. Olha a autoridade de Jesus. E lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 14 a 17, Jesus disse, né, João transcrevendo, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. E o Caibar Schüttel, ele escreveu um livro chamado O Espírito do Cristianismo.
e explica que os costumes religiosos judaicos foram degenerados pela classe sacerdotal. E o Templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção. Por tudo isso que a gente leu, né, está na história, e é denunciado por Edgar Armand, por Caibar Schutel e também pelos próprios evangelistas, né? Por tudo isso, né, é que a atitude de Jesus, né, essa atitude mais enérgica, foi perfeitamente justificada. Tudo isso justificou essa atitude mais enérgica de Jesus para combater todos esses desvios. E o escritor André Luiz Alves Júnior escreveu na revista O Consolador que Cristo não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação, né? De todo aquele comércio, de toda aquela corrupção, né, dentro do templo. E aí, quando os judeus perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia isso, né? Derrubar o dinheiro dos cambistas, derrubar a mesa dos vendedores de animais, com que autoridade? Aí Jesus respondeu, profetizando a sua morte e a sua ressurreição, que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Quer dizer, provando que ele era o Messias, né? Isso está lá em João 2, versículos 18 a 21. E olha, ainda existem os vendilhões do templo na atualidade. Ainda hoje existem vendilhões do templo, né? São religiosos que usam o dízimo dos fiéis para comprar carros de luxo, mansões, né? Usando esquemas de lavagem de dinheiro que envolvem bilhões de reais. Tudo isso já foi amplamente noticiado. A mídia é, mostrou toda essa situação. E são crimes praticados em nome da fé. E além de enriquecer, né, esses modernos vendilhões do templo, há um crescente uso político da religião, né, para a ocupação de cargos. As pessoas usam o nome de Deus em troca de votos. A gente vê aí, né, na mídia. E, finalizando, eu trouxe aqui um trechinho que está no site Intercept, um site valiosíssimo. E aqui eles citam um pedacinho de um discurso da deputada federal Érica Hilton, que ela fez lá no Congresso. Érica Hilton. Fabuloso o que ela falou. Vou ler aqui a fala dela. É fácil falar em nome de Deus para abrir porta de igreja e enriquecer. É fácil falar em nome de Deus para se eleger? Eleger pai, filho, irmã, mãe. Difícil é aplicar os ensinamentos que estão na Bíblia. Olha, quanta verdade, né? Que nos aponta Érica Hilton. Então, amigos queridos, está aí, né? A crítica de Jesus em relação naquela época, né? A atitude dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, né? O quanto o povo era oprimido, enganado, e aí Jesus, por isso, era muito amado pelo povo, né? Então, está aí um alerta para que a gente também perceba que, infelizmente, os vendilhões do templo ainda existem, né? Em vários segmentos religiosos. Então, tomemos cuidado, né? Para não sermos ingênuos e não sermos enganados por esses vendilhões.
Então, façamos uma vibração de amor a todos os habitantes do nosso planeta. Vibremos por aqueles que fazem o bem, que distribuem a caridade, que divulgam a verdade, a solidariedade, a fraternidade, o perdão, a paz, todos esses que trabalham para a seara do Cristo. Mas também vibremos por aqueles que estão equivocados nos seus caminhos, aqueles que ainda escolhem, né, caminhos tortuosos, para que eles possam colocar a mão na consciência e despertar nos seus corações, para que eles usem o conhecimento que possuem para o benefício do próximo. Vibremos por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por situação de abandono, fome, frio, desemprego, doenças. Vibremos por todos aqueles que já estão partindo para a pátria espiritual, por todos aqueles que estão no nosso entorno do planeta Terra, pelos mentores, pelos trabalhadores do bem, pelos socorristas. Vibremos pelos trabalhadores do SEAC, lá do plano espiritual, e nós aqui encarnados. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E, amigos queridos, agradecemos a Jesus por ter tanta paciência conosco, né? Nós, seres humanos, que ainda muito erramos. Nós agradecemos imensamente ao nosso Mestre de Nazaré, todo esse amor incondicional que ele nos devota, e todo esse empenho, né, enviando missionários, ele mesmo encarnando aqui na Terra, para que pudéssemos e possamos acordar, né, para o bem. Então, Jesus querido, agradecemos por tudo, ser conosco hoje e sempre. Amigos queridos, uma boa noite.